E aí eu li aqui a lei sobre o pão, a lei 46, que por este preceito somos ordenados, como está prescrito, a levar ao santuário 2 pães na festa das semanas, juntamente com o sacrifício obrigatório da oferta do pão e a oferta do sacrifício, como prescrito no livro de Levítico. E depois que esses pães foram imovidos, os sacerdotes deveria comê-los juntamente com o cordeiro das ofertas de paz. Então aqui a gente já vê uma das primeiras passagens sobre pão, mas só que a Bíblia tem várias passagens sobre pão. A igreja cristã tem várias interpretações a respeito do pão. Uma das interpretações mais comuns que a gente vê a respeito do pão é que o pão é a palavra de Deus. Então, um dos significados mais conhecidos da igreja é que o pão é a palavra de Deus. Mas aqui a gente vai decorrendo e falando sobre essa parte. Nós conhecemos várias passagens acerca do pão. Uma das passagens mais conhecidas acerca do pão na Bíblia é aquela lá: lance seu pão sobre as águas e depois de algum tempo você colherá. Mas aqui também tem essa passagem de oferecer 2 pães nas festas das semanas e também junto com as ofertas de pães obrigatórios, e também quando os pães forem movidos, os sacerdotes deveriam comer o pão junto com o cordeiro da paz, que é oferecido para a paz, certo? Isso está em Levítico 23:17. Nós também conhecemos outra passagem que fala sobre o pão, que é a oferta da Páscoa, né? Você sabe que na Páscoa os judeus também comem pão. Aqui na festa de Shavuot, você oferece 2 pães e entrega lá para os sacerdotes entregam esses pães ali, leva ali dentro do templo, e ali junto com esses pães tem outros pães que já era para ser oferecido, né? Fora outras coisas que eles ofereciam também, como uma porção de cevada, cordeiros, bois, bodes, né? Às vezes pombo, depende da condição da pessoa. E aí o cordeiro da paz, que era oferecido, então o sacerdote entrava lá dentro e lá ele comia, fazia uma mesa, colocava os pães, colocava o cordeiro e ceiava essa oferenda. E sabemos que Davi, quando ele estava com seus soldados, se sentiu fome, ele entrou no templo para pegar desses pães, né? E também uma passagem bem conhecida é a que os judeus estavam ali exilados, né? E para eles saírem do Egito, eles saíram de noite, então eles não tinham tempo de fazer alguma coisa, assar, né? Não tinha tempo para isso, eles estavam sendo perseguidos pelo o faraó. Então, eles ali correndo, eles tinham cerca de mais ou menos 8 minutos. Eles pegavam uma farinha, faziam uma massa e em menos de 8 minutos eles assavam aquele pão, eles assavam aqueles pães e comiam. Então, entre menos de 8 minutos não dava tempo de fermentar esses pães. Então eles comeram pão sem fermento, porque comeram às pressas, fugido do Egito. Então, nós vemos essa passagem que é muito famosa. E por causa disso surgiu outra passagem que também é um mandamento que você deve fazer a obrigação da Páscoa, né?
Na Páscoa nós também sabemos que os judeus colocam 3 pães sem fermento na mesa e faz a cerimônia da Páscoa. E sabemos que durante os 7 dias da Páscoa, você vê que Jesus fez, né, essa festa, ele participou dessas festas, durante os 7 dias da Páscoa, não pode ser comido pão com fermento. Os pães que eles tinham que comer eram sem fermento, que é chamado de pão asmo. Então, para fazer a festa da Páscoa, tem uma cerimônia grande, um ritual, que o mais comum é o que os judeus eles verificam, avaliam como um mandamento, aonde eles estão, o local onde eles estão, eles avaliam para ver se não há nenhum fermento. Porque durante esses dias você não pode ter contato com fermento. Então você tem que analisar minuciosamente e cada detalhe da sua casa, as mesas, o chão, os armários, procurar todo tipo de coisa com fermento e tirada de perto de você, porque você não pode se contaminar com fermento durante esses dias. Então, como um tipo de ritual, os judeus fazem uma caixa, coloca fogo lá dentro e joga torta, pão, bolo, enfim, fermento, eles jogam lá dentro para queimar, para mostrar que realmente está praticando, cumprindo essa mitzvah, esse mandamento. Então, nós vemos que uma vez Jesus estava andando e estava com seus discípulos. E no meio do caminho, os discípulos colheram milho, porque existe várias leis referentes à colheita, e uma das leis referente à colheita é a lei que fala que você tem que colher o seu campo, mas não colha todo o campo, né? Você tem que deixar uma parte do campo para os pobres e para as viúvas, né? Para os órfãos. Então você não, quando você tiver um campo, você tem que deixar pelo menos a metade de um campo colhido, mal colhido ou colhido e deixado um pouco lá, né? Da sua colheita lá, para que as pobres, as viúvas, né? E deixar cair no chão, né? Tem que deixar um pouco dessas coisas cair no chão. E também você tem a permissão de, se seu amigo tem uma colheita, você pode entrar dentro do campo dele e colher o quanto você pode comer, tá? Você não pode pegar ali do campo e levar para casa, não pode. Colocar no bolso, não pode. Você pode ir lá na colheita do seu amigo e comer e colher tudo o quanto você pode comer. Então, os discípulos passaram em um milharal, né, e colheram enquanto eles podiam comer. Mas só que eles estavam dentro de uma lei que era permitida, mas estavam infringindo outra lei, segundo a tradição dos judeus. No sábado não se pode trabalhar. Então você não pode fazer fogo, você não pode fazer massa, você não pode misturar pó com água, trigo com água, enfim, entendeu? Você não pode fazer massa, você não pode pegar farinha e por água. Isso é massa. Aí você entende o porquê que os judeus ficaram bravos com Jesus quando ele colocou saliva ali, né? E saliva e lama e colocou nos olhos do cego no sábado. Ele não podia fazer massa, ele está trabalhando. Aí Jesus responde que meu pai trabalha até hoje e eu também trabalharei. E agora ele fala também sobre a colheita. Você não pode colher no sábado. E Jesus estava andando e os discípulos teve fome e colheu no sábado. Aí chegou alguns mestres da lei, estudiosos a respeito da lei, que conheciam a lei de capa a capa. Eles questionaram a Jesus por que é que os seus discípulos estão colhendo trigo
no sábado, estão colhendo milho no sábado, sendo que isso é infringir a lei. Aí Jesus Cristo olha para eles e diz, não é verdade que está escrito a respeito de Davi, que quando Davi teve fome, ele pegou do pão que estava dentro do templo, do pátio. Agora sim, se o Davi, né, ele entrou dentro do templo, você sabendo que quem podia comer dessas ofertas era os sacerdotes, né? Os que podiam comer dessas ofertas eram os sacerdotes. Então Davi não era sacerdote e comeu. Tá certo que no tempo do Antigo Testamento, nós sabemos que quem recebia o Espírito Santo, né, o Espírito de Deus, eram os sacerdotes, os sumos sacerdotes, e os reis também recebia, os juízes e os profetas recebiam também o Espírito de Deus. Então, da mesma forma que os sacerdotes tinham o Espírito de Deus, Davi também tinha o Espírito de Deus, porque ele era rei. Mas ainda assim ele comeu dos pães oferecidos a Deus. Ele comeu dos pães oferecidos a Deus quando tinha fome e deu também para os soldados. Então, se aqueles pães era sagrado e era permitido somente para os sacerdotes, Davi o comeu. Davi também não tinha do mesmo espírito, ele não poderia ter do mesmo discernimento. Aliás, ele não é considerado aquele que fez a vontade de Deus, o homem segundo a vontade de Deus, segundo o coração de Deus. Ele não era aquele homem que a Bíblia diz que Deus queria encontrar. Se Deus estava andando na terra procurando alguém para que olhar, né, e falar, eu quero que alguém seja igual, parecido, era Davi. Porque Davi fez a vontade de Deus, ele cumpriu as leis de Deus. Então, como ele cumpriu as leis de Deus, Deus se agradou com ele e ainda assim, né, ele pega dos pães. Então nós podemos entender que aquilo não foi uma quebra de lei, porque Davi também foi permitido por Deus comer, porque nós sabemos também que acima, né, de algumas coisas, Deus valoriza a fome, a saúde da pessoa. Então Davi teve fome. Por que é que Deus vai guardar aqueles pães? Deus não tem fome. Deus, ele já está completamente saciado em si mesmo. Ele é todas as coisas. Então, se Davi está com fome, não, Davi, você não pode comer porque é minha lei. Assim, entendi. Então não é certo. Então Davi tinha que comer. Ele estava com fome. Deus lhe deu um banquete. Apesar de aquele banquete ser um sacrifício, mas Deus lhe deu, porque agrada mais a Deus ajudar as pessoas do que os próprios sacrifícios. Você vê isso quando nós lemos que quando você tem algum problema com seu irmão, primeiro vá lá e conserte-se com ele, e depois ofereça sacrifício. Então Deus valoriza mais, né, o ser humano do que os próprios sacrifícios. E também tem outras passagens que Deus fala, já estou enjoado dos seus sacrifícios, porque vocês me agrada, me honra com suas palavras, mas as suas atitudes não são boas. Então Deus ele honra as atitudes, Deus gosta das atitudes. Então Davi podia, sim, tinha a permissão, não foi considerado errante quando ele comeu daqueles pães quando sentia fome. Então, no dia em que Jesus olhou isso, ele deu esse exemplo. Mas mais importante do que esses pães, nós sabemos que também tem os pães da Páscoa, né? Nós sabemos que os pães da Páscoa também é bem importantíssimo. Por quê? Porque
Você não podia comer ele de modo nenhum, de forma nenhuma, ela fermentada, levedada. E até então é por isso que você tinha que cuidar da sua casa e com muito cuidado, com muita cautela, e você tinha que fazer isso durante os 7 dias. Você não podia falhar durante os 7 dias. Qualquer um dos dias que você falhasse, você não estaria cumprindo esse mandamento. Mas nós sabemos que existe um pão maior ainda, que é o pão que também foi um pão que veio do céu. Nós sabemos que no Antigo Testamento já tem o reflexo dele, que era o maná. Os judeus, quando sentiram fome, eles pediram algo para comer e Deus lhe deu o maná, um pão que toda manhã vinha com orvalho e forrava todo o chão com um veludo. Esse veludo era parecido com uma lã, era parecido com é, lã, enfim. E então aquele negócio parecido com algodão doce estava no chão, mas só que não tinha gosto de açúcar, ele tinha gosto de pão de mel. Ele tinha gosto de pão e mel. Então aquele gosto de pão de mel era muito bom, mas só que acabou que os judeus não ficaram satisfeitos, porque todos os dias eles comiam daquele pão. Então você comendo tanto tempo aquele pão, você acabou enjoando, você já não tinha mais como o que fazer, você já tinha feito bolo, você já tinha feito torta, você já tinha, né, enfim, aquele pão todo dia. Aí os judeus reclamaram e Deus falou assim: eu vou fazer vocês comerem carne até que saiam pelos seus narizes, né? E aí passando isso, Deus fez uma chuva de cordoniza e tinha de mil cordonizas, pilhas de mil cordonizas. E eles comeram todas aquelas cordonizas até que eles deram doenças. Mas Jesus, quando fala sobre esse pão que veio do céu e eles puderam comer, ele fala que aquele pão ainda assim era um pão que saciava só a carne. Isso está escrito em Marcos 6, que aquele pão saciava somente a carne. E Jesus, quando ele vai falar ainda em Marcos 6, ele diz que o melhor pão era o pão que descia do céu. E nós sabemos que esse pão que desce do céu, Jesus diz que é o próprio Jesus Cristo. Ele fala: eu sou o pão que desce do céu. Então, quando ele se refere quando o pão que desce do céu, é aí que sai o significado que que Jesus é a palavra, né? E como está escrito em João, capítulo de número 1, no princípio ele estava com Deus, no princípio era Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez, enfim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E assim nós vemos que Jesus ele se revela como o pão, e aí sai o significado de que o pão é palavra, porque a mensagem que nós anunciamos é Jesus Cristo. E se ele é o pão, então anunciamos esse pão, essa mensagem. E aí Jesus, continuando essa passagem, quando ele diz que ele era o pão, ele fala assim: esse pão também eu dou para vocês, é um pão que te dá vida eterna. Esse pão é a minha carne. Aí os judeus lhe faz uma pergunta: como é que ele poderia nos dar a carne dele para nós comer? Por acaso somos canibais? Mas Jesus estava testando o coração deles, e por esse motivo, muitos deles, dos discípulos, dos seguidores de Jesus naquela época, deixaram de seguir ele por causa dessa pregação. Mas quem não acredita nessa pregação vai fazer que nem esses discípulos, vai deixar de seguir a Jesus. Jesus dizendo também que ele era o pão, e que também aquele pão também é a carne. Ele fala que quem não comer do pão e da carne não pode ter a vida eterna. E ele diz
quem não come do pão, da carne e também do sangue. Então aí a passagem vai destrinchando o que é realmente esse pão. Era um pão que era descido do céu, que daria vida eterna para qualquer um que comesse desse pão. Quem comesse desse pão nunca mais teria fome. E assim segue, e ele diz que esse pão era o próprio Jesus Cristo. Ele se recitou como pão, ele se referiu como pão. E aí ele fala que quem não come da carne, né, ele fala que esse pão também é carne, e de quem come da carne e do sangue não bebe do sangue, quem não come da carne não bebe do sangue. Ele já começa a dar referências. Quando nós vemos essas referências, nós vamos procurar em 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 23, que vai estar escrito: eu vos entreguei o que eu recebi, eu também vos entreguei, que na noite que Jesus foi traído, comeu do pão e bebeu do cálice. Então nós conseguimos entender que a referência que Jesus diz que quando ele é o pão e a carne, quem não come do pão e da carne, ele está falando sobre a ceia. Nós sabemos que no dia que Jesus comemorou a ceia, vocês vão reparar, foi numa quarta-feira, ele estava preparando a Páscoa, estava chegando o dia da Páscoa. Então, quando ele estava preparando a Páscoa, ele fala para os discípulos: vá até a casa de, não lembro o nome dele, vai até a casa dele, diga para ele separar o lugar que já está reservado, e ali vocês preparem a Páscoa. Quando Jesus foi preparar a Páscoa, e aí ele vem e chega para os discípulos e dá essa pregação, que toda vez que vocês comerem desse pão e beberem desse cálice, façam um memorial para mim. Esse dia ele estava comemorando a Páscoa. Então, nós vamos falar um pouco sobre a Páscoa. Nós sabemos que na Páscoa elas têm muitas leis, e uma das leis é que você prepare 3 matzot, e essas matzot vocês vão colocar ali em símbolo de Israel, em símbolo da tribo de Levi, né? E assim, né, você segue. E aí lá junto com a lei desse pão da Páscoa, você sabe também que tem que ser comida com matzor. Quer ver? Está aqui nas leis. Aqui, e na Páscoa vocês têm que se alegrar, né? E vocês têm que comer o cordeiro pascual com as mazar e também com o maror. Isto está em número 11, em números 13, e né, ali fala sobre isso. Os mazar são os 3 pães, e ali que são os pães sem fermentos. O cordeiro, né, faz parte da Páscoa, e também o maror. O maror é, na verdade, uma massa amarga, né? E ali tinha uma massa também feita com maçã, que era também argamassa, que simbolizava argamassa, que mostra ali o trabalho dos judeus no exílio, no Egito, né? Enquanto eles estavam no Egito, eles trabalhavam e faziam massa. Então os judeus tinham que lembrar que eles saíram do Egito fugidos, né? Às pressas, não tinham como assar pão. E também que Deus, que eles trabalhavam com massas ali, né? Simboliza ali o amargo também, né? O amargo do trabalho deles. E o cordeiro é aquele cordeiro pascual. Vocês lembram muito bem que quando Deus mandou uma das pragas era que os primogênitos morreriam, mas só que cada família judaica, cada família dos judeus, para não ser atingido junto com os egípcios, lembre-se que eles estavam ali no Egito, para eles não serem atingidos junto com os egípcios, eles tinham que cortar um cordeiro e oferecer eles como sacrifício,
e colocar ali nos umbrais da sua porta sangue do cordeiro para eles para que a morte não entrasse e matasse o primogênito. Então, na festa da Páscoa estaria na mesa o pão, estaria na mesa o cordeiro e estaria na mesa a massa que simboliza a argamassa e estaria também as ervas amargas. Então, quando Jesus estava comendo, ele olha para os discípulos e tem todas essas coisas lá. Você repara que Jesus pega o pão e na mesa também tinha o cálice. Tinha o cálice de Elias, né, que é as boas-vindas para Elias, que é um cálice grande, e tem uns 4 cálices pequenos de vinho. Esses 4 cálices pequenos de vinho é para você fazer as suas recitações, as suas bênçãos e beber. Então você repara que Jesus, quando está sentado ali, ele pega o pão e parte e dá para os discípulos. Então nós vemos o pão, no meio da Páscoa você vê também que ele pega o cálice e diz: esse é meu cálice, tá certo? E nós também sabemos que lá naquela mesa havia também o cordeiro pascual, que é um cordeiro assado, não vai na frigideira, ele é queimado a fogo. Você enfia um graveto e ele queima fogo puro. E também havia ali o matzar, que é a erva amarga, e também a massa feita ali com maçã, né? Que simbolizava a argamassa, o trabalho dos judeus. Você vê isso quando ele fala que aquele que mergulhar o pão dentro da massa, aquele que mergulhar o pão dentro do molho. Quando ele fala que aquele que mergulhar o pão dentro do molho, ele está referindo a essa argamassa, a esse molho. Então, e também tinha ali o molho de erva amarga também. Então, nós sabemos que ali ele estava falando que essa era a Páscoa. Ele estava mudando, não mudando, ele estava acrescentando a Páscoa. Ele dá característica para a Páscoa. Ele fala que aquele pão que eles comiam, um pão asmo, era o corpo de Jesus Cristo, que liberta o povo. O povo estava fugindo e comeu daquele pão às pressas, né? E ali ele fala que aquele cálice, né, é o Novo Testamento, é uma nova aliança, que o cordeiro lá no Egito foi morto e passado sobre os umbrais da porta, e assim a morte não o afetava. E Jesus era o cálice da nova aliança, que ele se entregaria. E ali na mesa também estava o cordeiro, mas Jesus estava dizendo que aquela era uma nova aliança. E por que é que Jesus estava fazendo uma nova aliança? Porque ele sabia que o templo ia ser destruído. Nós sabemos que o templo ia ser destruído. Jesus já sabia disso. Então ele, prevendo que o templo ia ser destruído, não poderia mais oferecer o sacrifício do cordeiro. Porque se você oferece hoje, você coloca na sua mesa um cordeiro assado, aquele cordeiro tostado ao fogo, você estaria fazendo um sacrifício, e não pode fazer esse sacrifício a não ser dentro do templo de Salomão. Nós sabemos que o templo lá hoje é um templo corrompido, não é o templo original dos judeus. Então, sabendo de tudo isso, hoje não se faz mais o cordeiro assado. Na mesa da Páscoa eles ainda realizam o pão, eles têm ali a massa da argamassa e a erva amarga, e tem ali também outras cerimônias, como o ovo, tem ali em cima da mesa né, a cebola, e para substituir, os cálices ainda tem lá, os mesmos cálices estão lá, e para substituir o cordeiro, eles pegam um pedaço do corpo de algum animal que é limpo e não tem osso, e não tem carne, porque eles não podem comer carne, não podem tostar carne. Então seria sacrifício. Então eles pegam o pescoço da galinha. O pescoço da galinha é mais osso e pele, não tem carne.
Então eles assam, colocam no fogo aquela aquela pescoço de galinha, ele tosta ali e come só um pedacinho, para não ser um sacrifício. Eles não podem fazer um sacrifício fora do templo. Então Jesus, ele se coloca no lugar desse cordeiro. Hoje os judeus fazem a Páscoa sem o cordeiro na mesa, mas nós sabemos que o cordeiro está entre nós. Ainda o cordeiro existe. E o cordeiro existe, o sangue que eles bebem, os cálices que nós tomamos hoje, é o cálice do Senhor. E o pão que nós comemos é o próprio corpo do Senhor. E esse é como um memorial para Jesus Cristo. Isso é, como é que nós fazemos um memorial? Nós fazemos um memorial toda vez que nós anunciamos a mensagem de Deus. É por isso que hoje eu vim aqui colocar esse vídeo aqui, para depositar ele, para que algum tempo ele gere juros e ali eu possa colher isso. Né? Não posso dizer que eu não tenho nada para oferecer a Deus, sendo que tenho. Então, quando nós pregamos a mensagem de Deus, nós fazemos memorial da ceia do Senhor. E ali, quando nós comemos do pão e do cálice, nós estamos participando da própria Páscoa em si, mas só que a Páscoa é uma nova aliança. Então é por isso que eu vim falar somente desse versículo agora. E olha o que Jesus disse em Mateus capítulo de número 15. Desta forma, por causa da sua tradição, vocês anulam e tornam sem sentido a palavra de Deus. Por causa da sua tradição, vocês anulam e fazem sem sentido a palavra de Deus. Isso está em Mateus 15, versículo de número 6. Versículo de número 6. Toda vez que os judeus fazem uma festa pascual novamente, e ali não tem um cordeiro, e eles consideram aquilo como uma Páscoa, eles colocam ali ainda o cálice esperando que Elias venha. Eles estão ali fazendo uma tradição. Aquilo ali é uma tradição. Quando os judeus ficam bravos que o povo trabalha no sábado, que faça colheita, que coma, eles estão fazendo também tudo aquilo de tradição. Sim, a tradição para eles é importante. Isso vem de geração em geração. Mas isso não quer dizer que eles estejam fazendo completamente correto. Porque tradição não quer dizer vontade de Deus. Os judeus, eles têm muita tradição, mas não sabem realmente que aquelas tradições são humanas, são feitas de homens para homens, rabinos para rabinos, judeus para judeus. E assim, eles colocam ali na mesa deles somente tradição. O que eles comem todos os anos são tradição. Mas hoje nós temos o maior dos pães da Bíblia. Hoje nós temos o maior dos pães na Bíblia. O maior do pão da Bíblia hoje não é o pão que era oferecido no templo, porque na verdade o templo já não existe. Então os próprios levitas já não comem mais desse pão, já não comem mais do Cordeiro da Paz, eles já não comem mais do sacrifício diário. Então já não tem mais isso. Nós sabemos também que eles comem na mesa da Páscoa deles e fazem ali somente tradições. E hoje nós temos o maior pão da Bíblia. Hoje nós vivemos o maior pão da Bíblia. O pão mais sagrado da Bíblia é a Páscoa do Senhor, que na verdade o pão mais sagrado da Bíblia é hoje não somente a Páscoa, porque Páscoa é tradição, mas para nós hoje é a ceia sagrada de Deus. A ceia sagrada de Deus é o nosso maior pão. A ceia sagrada de Deus é o pão sagrado da Bíblia. Então nós hoje conhecemos o pão mais sagrado que existe na Bíblia. De todos os pães que é citado na Bíblia, o pão mais sagrado da Bíblia é o corpo do Senhor, é o sangue do Senhor, é o memorial da palavra de Deus, é o memorial de Jesus Cristo, é o memorial da morte e da ressurreição. Porque a Bíblia diz em Marcos 6 que Jesus é a carne
E sim, que Jesus é o sangue, sim, mas ali complementa no próprio Marcos 6 a mensagem. A mensagem não é somente que Jesus é a carne e que Jesus é o sangue. A mensagem completa é que quem come desse pão, quem come desse pão nunca mais sentirá fome. E a mensagem completa é que esse pão é a carne do Senhor e que ele entregaria essa carne para o bem do mundo. Então, a mensagem completa de Deus é de que quem come desse pão nunca mais sentirá fome. Quem bebe desse cálice será saciado para sempre. E que esse pão é o corpo do Senhor, que é o cálice, e o cálice é o sangue do Senhor. E que da mesma forma que Jesus entregou a carne dele, sendo crucificado, ele também foi ressuscitado ao terceiro dia. Então a mensagem completa é que Jesus ressuscitou, e por ele ter ressuscitado, nós sabemos que nós fazemos um memorial aqui hoje nessa terra, mas é somente um reflexo. Da mesma forma que a Páscoa dos judeus é somente tradição e reflexo, aqui também nós vivemos um reflexo do pão mais sagrado de Deus, que é o próprio Jesus Cristo. Esse reflexo nós teremos, simboliza o que vai acontecer verdadeiramente na vinda de Jesus Cristo, que nós comeremos verdadeiramente da ceia do Senhor. Não é nessa vida, mas na vida futura, na vida vindoura. Então, entenda isso. Essa mensagem é a mensagem verdadeira e não existe outra mensagem além disso. E existe, e também, para se vocês quiserem saber mais sobre isso, essa mensagem, vá no vídeo anterior, Marcos 6, o título do vídeo, que eu falo também a respeito desse pão. Eu leio esse texto e falo sobre isso. E também eu postarei mais vídeos falando sobre isso. Tá certo? Então, hoje que eu vim falar sobre pão, é que o pão mais sagrado da Bíblia é o cálice do Senhor, é o pão do Senhor que a gente come na ceia do Senhor, tá certo? Então, o vinho mais sagrado que existe é o cálice do Senhor, que a gente come na ceia, nós tomamos na ceia do Senhor. Então, eu deixo essa mensagem para vocês e que Deus lhe abençoe.